Meus irmãos, eu não sei se todos se lembram, mas hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro. Nada do que eu vou trazer aqui é algo espetacular que você nunca ouviu, não. Mas são algumas verdades que precisam ser reafirmadas sempre que possível no nosso coração, principalmente nos dias de hoje. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Penso eu que também é o livro mais lido, mas eu não sei se é o livro mais praticado. Eu não sei até que ponto, de fato, as pessoas que leem esse livro colocam em prática. E a gente sabe que ao longo da história, a Bíblia sempre foi bombardeada. E nos dias atuais não é diferente. Esse livro, ele é bombardeado, ele é questionado pelos filósofos, pela ciência, ele é questionado por outras religiões, inclusive por alguns cristãos. Nós sabemos que no tempo de Paulo, algumas pessoas que se levantavam já em nome de Cristo, tentavam transformar ou adaptar algumas palavras desse livro, para que ele se tornasse de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu propósito. E eu gostaria hoje como eu falei, de reforçar algumas verdades importantes sobre esse livro. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer é que a Bíblia, ela não é e não pode ser tratada como um amuleto. Eu não sei se você já foi à casa de alguém e você viu uma Bíblia aberta. Geralmente é Salmo 90, 91 e Salmo 23, né? A página está até amarela daquela Bíblia. Eu já fui em casa de crente, onde havia uma Bíblia aberta. Eu não sei se era por enfeite, mas coincidentemente eu fui curioso, eu tentei ver as outras páginas, estavam todas brancas, só aquela amarela. E é engraçado que você chega em alguns comércios, além da Bíblia amarela, da Bíblia no Salmo 23, tem ali um potinho com sal grosso e alho, porque daí o camarada já faz tudo, ele põe a Bíblia, ele põe o sal grosso, se possível ele põe um pé de coelho, para tirar todo o mal olhado e para nenhum mal adentrar por aquela porta. E muitas vezes a gente acha que a Bíblia tem esse poder, mas a Bíblia aberta, ela não passa de qualquer outro livro, criando um espaço ou criando um enfeite na sua casa. E tem muita gente que acredita nessa superstição, e muitas vezes isso acaba entrando dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, aonde a gente acha que algum mal será expulso, será expurgado da nossa casa, do nosso lar, simplesmente por essas páginas estarem abertas. Mas isso é puro mito, é pura lenda, nunca funcionou, nunca vai funcionar. Isso é mais para trazer uma sensação de conforto para quem acredita, e acredita de fato em algo que não resolve nada. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que a Bíblia não tem a pretensão de ser um livro científico. Ainda ontem eu estava assistindo com a Alice Jurassic Park. E ela estava perguntando para mim quando que existiram os dinossauros. Eu falei, minha filha, essa é uma pergunta que você vai para alguns estudiosos e eles vão te dizer, e você não vai conseguir entender. A gente sabe que eles existiram, mas nós não sabemos quando foi. Existem algumas teorias, mas nada cravado, e a Bíblia não traz uma resposta específica para isso. Abra sua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 29, versículo 29, é um livro muito conhecido. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim, o Senhor Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por Ele, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Deus não nos revelou todas as coisas, e tem muita gente que quer que a Bíblia explique algumas coisas científicas que ela não tem explicação.
Nós não temos explicações para algumas situações, como pessoas que foram levadas ao céu, como um peixe grande, apesar que na história hoje já aconteceu com outra pessoa além de Jonas, o fato de ser engolido por um grande peixe, mas cientificamente alguns detalhes são impossíveis de explicar, porque vem da ordem do céu, diretamente do céu, e tem muita gente que se apega a isso, fala assim, poxa, a Bíblia não é confiável, porque ela não é um texto empírico, e de fato nós não temos que justificar para as pessoas, ou tentar colocar na mente das pessoas uma explicação científica, porque a Bíblia não tem esse intuito. A Bíblia não veio para responder à ciência. Eu acho muito interessante quando a ciência consegue atestar e aprovar algumas coisas bíblicas, e tem muitos cientistas cristãos que trabalham só com isso, que ficam buscando respostas para confirmar aquilo que aconteceu na Bíblia, mas independente se a ciência explica ou não, a nossa fé nesse livro não pode se basear nisso. E por último, a Bíblia não tem o interesse de ser um livro filosófico, como eu já falei, ela não vem para responder muitas perguntas. Algumas perguntas ficam abertas e nós queremos saber, queremos entender, mas isso fica para um papel mais filosófico, fora da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, 18, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí também. Olha que interessante esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Meus amados, a Bíblia está mais preocupada com a prática do que com a explicação de determinados assuntos. Eu gosto de escutar um filósofo brasileiro, quando eu estou em casa, antes de dormir, chamado Leandro Carnal, e ele tem um conhecimento absurdo da Bíblia, porém ele diz que é ateu. Tem até um vídeo dele que ele fala, por que me tornei ateu? Então veja, ele pega as palavras da Bíblia, aproveita algumas coisas, mas ele não entendeu, ou ele não leu corretamente, ele não entendeu o propósito desse livro. E esse livro, sim, pode estar se tornando na sua vida e na minha vida, apenas um livro de cabeceira, um livro de história, um livro de autoajuda, um livro que você corre quando você está com um problema, quando você está com uma situação dificultosa no trabalho, quando você está com alguém enfermo, e a Bíblia não pode ser esse tipo de livro para as nossas vidas. Nós já temos hoje vários livros de autoajuda, vários livros que dizem 5 passos para ser rico, 5 passos para um casamento feliz, 5 passos para ser um homem macho, né? Como o pastor falou, não adianta trocar o nome para André, porque você já está com o seu nome, 5 passos para tudo. E tem gente que quer transformar a Bíblia como um simples livro de 5 passos para alguma coisa. Mas a Bíblia não funciona dessa maneira. Não é o intuito da palavra de Deus. Eu coloquei Bíblia, revelação de Deus, porque de fato a Bíblia é a revelação de Deus em doses homeopáticas ao ser humano. Se nós formos pegar desde o Velho Testamento, de Gênesis, Deus vai se revelando aos poucos ao seu povo, até que em Jesus é a revelação plena, máxima, de um Deus se tornando carne, para habitar entre nós, para transformar a nossa vida e morrer na cruz. Então, esse livro precisa ser lido a partir dessa premissa de que ele é a palavra de Deus absoluta, que ele não só é a palavra de Deus, como é a revelação do próprio Deus a respeito de si mesmo. E como diz Salmo 119, 105, ela deve ser a luz, a tua palavra é a luz para os nossos caminhos. Tem que ser aquilo que nos guia, que nos direciona, que nos aponta ao norte. Eu gostaria agora de dizer para você aquilo que a Bíblia
disse algumas coisas que a Bíblia não tem a pretensão de ser, eu gostaria de dizer 3 verdades que a Bíblia, quando lida da maneira correta, a Bíblia, quando entendida da maneira correta, deve causar em nossas vidas. A primeira verdade é que quando a Bíblia é lida e vista da maneira correta, ela transforma toda a nossa forma de pensar. Existe um filme muito interessante, talvez a maioria de vocês assistiu, chamado Livro de Eli. A Terra está um caos por causa de uma explosão solar. Eles vivem num mundo de muita aridez, pouca água, estilo Mad Max, para quem é mais velho. Eu sou mais velho também, viu, irmãos? Assisti muito Mad Max. E ali existe um homem cego que possui uma Bíblia. O filme deixa entender que é cego. E do outro lado existe um déspota de uma cidadela que ele deseja de todo jeito que os seus comandados, que os seus escravos consigam essa Bíblia. E tem uma frase do filme que me marcou muito. Ele fala o seguinte: uma pessoa pergunta para ele, mas por que você quer tanto esse livro? Por que é tão importante? Ele fala: você não tem ideia do que esse livro pode fazer com as pessoas. Através desse livro eu poderei dominar todas as pessoas. As palavras desse livro são poderosas. Ou seja, tem gente que lê a Bíblia, mas a Bíblia não transforma a vida dele. Nós vemos hoje várias e várias heresias de pessoas pegando a Bíblia e lendo de uma maneira e trazendo mais morte, mais dor, mais confusão para a vida das pessoas do que a própria mensagem de salvação que a Bíblia nos traz. E quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela precisa transformar a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não são essas simples palavras que vão transformar a nossa maneira de pensar, mas é o nosso coração aberto ao lê-la, e o Espírito Santo que vai transformando a nossa maneira de pensar. Eu não sei se você conhece alguém que você olhava e falava assim: rapaz, esse eu não acreditava que poderia ter virado crente. Esse eu não acreditava que poderia mudar de vida. Você imaginava todo mundo indo, várias pessoas indo para o inferno, e ele ia puxar a fila. E de repente ele te encontra na rua, diferente, mudado, com outras ideias, com uma nova concepção de vida, e ele fala: olha, eu me encontrei com Jesus. E o encontro com Jesus se dá, a transformação, a santificação se dá a partir da leitura desse livro da maneira correta. A Bíblia, eu acho muito interessante pessoas que procuram ler a Bíblia em um ano todo, mas às vezes lê é uma média de 6 a 8 capítulos por dia, lê aqueles 6 a 8 capítulos como se fossem para cumprir uma tabela, para que no outro dia você leia de novo e no final do ano você fala: nossa, li a Bíblia toda. Mas não adianta nada a gente ler a Bíblia toda se nós não entendermos a mensagem que ela quer nos passar. Então, muito mais do que ler, é preciso meditar nessas palavras, é preciso parar e olhar o que essas letras estão querendo nos dizer e deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, porque se ao lermos a Bíblia nós não temos a nossa mente transformada, algo de errado há com a nossa vida, com a nossa religião, com a religião que seguimos. Algo de errado há, porque se o Espírito Santo não está transformando a minha maneira de pensar através da palavra de Deus, a Bíblia não está sendo lida da maneira correta. Ou o nosso coração está duro, ou o nosso coração está petrificado, ou nós não cremos numa totalidade dessa palavra. A segunda verdade que eu gostaria de trazer é que a leitura correta da Bíblia deve transformar a nossa forma de agir. Primeiro, a nossa mente, a nossa concepção de mundo, as nossas ideias são transformadas. Deus começa a nos mostrar um novo mundo, Ele começa a nos dizer o seguinte: olha, Michael,
A partir desse livro você precisa entender que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você precisa entender que bom é você ser servo e não querer dominar. Bom é você servir as pessoas. Olha, Maicon, bom é você perdoar 70 vezes 7. Bom é você amar o seu inimigo. Se nós não temos essa transformação de mente, nós não conseguimos mudar a nossa forma de agir. E a Bíblia precisa mudar a nossa forma de agir. Efésios capítulo 4, versículo 28 e 30 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia de uma forma em que ela, através do Espírito Santo, transforme as nossas atitudes. Rick Warren, num dos seus livros, conta uma história de um membro de uma tribo canibal que estava com a caldeira acesa, e ele estava lendo um livro. E havia por ali naquela tribo um humanitário, aquele envolvido com direitos humanos, e ele chega naquela tribo e pergunta para aquele membro canibal: o que você está lendo? E ele falou: a Bíblia. Aí o humanitário dá uma risada e fala assim: isso aí, na sociedade civilizada, é coisa passada. Ninguém mais acredita nesse livro, para que você está lendo a Bíblia? Aí ele diz que só levantou o olho e falou assim: se não fosse por esse livro, você já ia estar nesse caldeirão aí. Porque esse livro tem o poder de transformar aquilo que nós somos, de resgatar em nós a imagem e semelhança de Deus. Ele nos leva a agir de uma maneira diferente. Se os nossos atos são iguais aos atos das pessoas que não conhecem a Deus, que não leem a palavra de Deus, algo de errado há conosco. Nós não podemos chegar num lugar e viver de forma com que as pessoas do mundo vivem. Nós não podemos dar um exemplo para as pessoas lá fora de algo que nós façamos que não agrada, que não está de acordo com a palavra de Deus. E se fazemos isso de maneira corriqueira, a Bíblia não tem sido eficaz em nossas vidas, não porque ela é ineficaz, mas por causa de nós mesmos. Porque, irmãos, essa palavra, a Bíblia diz que, ela mesma diz que é a mesma palavra ontem, hoje e eternamente, porque Deus o é. E tem muita gente querendo mudar a Bíblia para se adaptar. Tem muitas teorias que estão sendo levantadas, filosofias, pensamentos, ideologias que estão sendo levantadas, e eles tentam ajustar um versículo aqui, outro versículo ali, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, mas na verdade esse livro não vem para nos dar uma história de paz, de alegria. Quando Simeão pegou Jesus nos braços, ainda criança, ele disse o seguinte: esse menino, ele será a causa da queda e do soerguimento de muitos. Queda de muitos por quê? Porque muita gente não quer ser, ou não aceita ser confrontado por esse livro. Muita gente não aceita entender que você precisa perdoar quem te fez muito mal, porque senão você vai ficar doente. Porque senão isso vai continuar consumindo o teu coração, vai continuar consumindo sua alma, mas você se acha no direito de não perdoar, afinal de contas, quem errou contra você é o outro. Só que esse livro vai nos dizer que nós precisamos mudar as nossas atitudes. E como é difícil muitas vezes entender ou aceitar algumas coisas. Como é difícil para um pai cumprir essa promessa, esse mandamento de Deus, quando tem um filho talvez sequestrado, um filho assassinado. Eu converso com alguns jovens em Florianópolis, eu discipulei uma menina que ela tinha um rancor muito grande com Deus, porque a mãe dela se foi quando ela ainda era uma criança.
E ela falava assim: pastor, que Deus que tira uma mãe de uma criança. Eu não quero esse Deus. Mas a gente foi lendo a palavra de Deus foi entrando no coração dela, foi transformando a vida dela, e hoje ela se entregou a Jesus, hoje ela vive o Evangelho, porque essa palavra foi transformando a mente, e tem transformado as atitudes dela dia a dia. E nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro de verdades absolutas. Não tem como você ler um negócio da Bíblia, uma parte da Bíblia e falar assim: olha, essa aqui serve para mim. Aí você vai para outra parte e fala: ah, isso aqui é para aquele tempo do passado, já não serve mais, isso aqui está ultrapassado. Não. Ou nós cremos na Bíblia toda como palavra de Deus, ou nós seremos seletivos a ponto de julgar e entender o que serve da Bíblia para nós mesmos, transformando a Bíblia num livro que massageia o nosso ego, que massageia os nossos pensamentos, que massageia os nossos erros, e muitas vezes permitindo, inclusive, na nossa cabeça, vivermos uma vida de pecado. Todos nós sabemos que a Bíblia é a mãe de toda a heresia. As pessoas matam em nome da Bíblia, dizendo que foi Deus quem mandou. E assim é também em outras religiões. Nós vemos aí os radicais muçulmanos, que dizem que a partir do seu livro, do seu mestre, precisam matar e exterminar todas as pessoas que vão contra a filosofia e o pensamento deles. E muitas vezes nós temos tratado a Bíblia com desdém. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Tem gente que tem várias Bíblias, mas não é capaz de pegar a Bíblia para ler um versículo durante a semana. Como que Deus vai transformar a sua mente, o seu coração, se você não deleita nessa palavra? Se a única coisa que você escuta, a única mensagem que você escuta é quando você vem à igreja, uma vez por semana. Como que você vai ter sua mente transformada, suas atitudes transformadas, se esse livro não tem sido um livro o seu livro de regra, de prática, de fé? Para encerrar, meus irmãos, se a Bíblia transforma a nossa maneira de pensar, transforma a nossa maneira de agir, a Bíblia deve transformar também a nossa forma de olhar o próximo, a criação como um todo de Deus. Faz parte da nossa vida, da mordomia cristã, nós cuidarmos da criação de Deus como um todo. A começar pelo nosso próximo. A Bíblia vai dizer na parábola do bom samaritano que próximo é aquele que você vê pelo caminho. Não importa se é romano, se é judeu, se é muçulmano, se é preto, se é branco, se é índio, se você ama ou não, o próximo é essa pessoa. Infelizmente, tem gente amando o próximo mais do que a Bíblia, porque ama o próximo e passa a mão na cabeça do pecado. Passa a mão na cabeça do próximo quando ele está pecando, está vivendo. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós devemos amar o próximo, mas odiar o pecado, assim como Deus odeia o pecado. E nós precisamos ter essas palavras em mente para confrontar essas pessoas em amor e dizer: olha, Deus te ama, mas Ele se recusa a lhe deixar desse jeito, porque Ele também se recusa a nos deixar de um jeito que nós somos. É impossível viver a palavra de Deus e ir contra o que ela nos ensina. Não tem meio termo, meus irmãos. A gente não pode adaptar a Bíblia de acordo com os nossos desejos e nossas vontades. É impossível viver um casamento duplo e seguir a Jesus. É impossível estar roubando na sua empresa, ou, como o pastor disse, algumas vezes, gastando tempo no trabalho, uma outra forma de roubo, enrolando, ludibriando, pessoas envolvidas com corrupção. Tudo isso é impossível, e muitas vezes nós
compactuamos com isso. Eu sempre digo para os jovens, às vezes o jovem vê que o outro está em pecado e sai junto para pecar. Não, mas quem está pecando é ele, eu não faço isso. Poxa, e a sua atitude de dizer para ele, cara, isso está errado, você não pode continuar dessa maneira, você precisa mudar. A grande verdade, meus irmãos, é que eu tenho visto, nessa nova geração principalmente, que esse livro é um livro praticamente não lido. E hoje nós não temos ele só em palavras, nós temos em áudio, está no seu celular, está em qualquer lugar que você imaginar, e eu não tenho problema nenhum com isso. A tecnologia está aí para ser usada, mas tem gente que não é capaz de abrir um versículo na Bíblia no dia no celular, mas gasta horas e horas no Instagram, no Facebook. E isso não é uma coisa só dessa nova geração. Nós mais velhos, eu fico pensando, tem gente que manda tanta figurinha, fala, gente, onde arruma tempo para ter tanta figurinha assim? Mas não é capaz às vezes de parar, de olhar, de meditar nesse livro. Quero ler com você, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Nós temos que amar o próximo, nós temos que viver em fraternidade, nós temos que ser misericordiosos, mas nós não podemos aceitar e nem tolerar o pecado. Você pai, você mãe, você não pode tolerar o pecado dos seus filhos dentro da sua casa, por amor à palavra de Deus. Você não pode tolerar o pecado de pessoas que você tem evangelizado e dizer assim, ele está aprendendo. Não, nós precisamos amar as pessoas, mas essas palavras não são negociáveis. Essa mensagem não é negociável. Ou nós acreditamos em toda a palavra de Deus, em tudo que ela tem a nos dizer, ou ela passará a ser um livro qualquer como um outro. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo com você o Evangelho de João. Para mim esse texto é um texto que, João capítulo 1, que resume toda a Bíblia. Ele é um livro que vai resumir toda a Bíblia. É um livro que vai dizer de fato a mensagem que ela tem a nos dar, a mensagem que Jesus quer nos passar a partir dela. Então, João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, a sua vida trouxe luz a todos, a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 16, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém a comunhão íntima com o Pai o revelou. Versículo 14 para encerrar. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Essa é a mensagem desse livro, desse Jesus que não usurpou em ser igual a Deus, mas deixou a sua glória, a glória do Pai, veio a essa terra como ser humano, sendo Deus,
mas também sendo homem, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de conhecer e fazer parte dessa história que está sendo redigida por Deus. E tudo isso que nós falamos aqui em todos os domingos está nesse livro. E talvez esse livro não passe de um simples livro na sua casa. Como você quer que os seus filhos cresçam se eles nunca te veem lendo esse livro? Se eles nunca lhe veem meditando sobre esse livro? Eles acharão que esse livro não é algo importante, afinal de contas, os pais não têm tempo para lê-lo. Não vale a pena. Nós temos aqui não a resposta de todas as coisas, mas nós temos aqui a resposta daquilo que necessitamos, a resposta para a nossa existência, a resposta que acalenta a nossa alma, que nos socorre em momentos de dificuldade, que nos oferece saída quando não temos saída, que mostra milagres e transformações na vida das pessoas. Então, nesse dia da Bíblia, eu convido você a voltar para sua casa e pensar na seguinte pergunta: qual tem sido a minha relação com a palavra de Deus? O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E eu espero que, de fato, se não tem sido boa, no ano que vem, no próximo dia da Bíblia, você possa se lembrar: poxa, o ano passado a minha relação com a Bíblia não estava muito boa, mas agora Deus tem transformado mais o meu coração, porque eu vi e tenho visto a glória dele através da palavra de Deus. Amém?